Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos uma vez mais na nossa casa. Muito obrigado pela misericórdia e pela caridade de vocês em deixarem os seus afazeres durante o feriado do Thanksgiving para vir aqui prestigiar esse pobre coitado que vos fala. Porque eu estava meio preocupado de chegar aqui e ter só meia dúzia de gato pingado, né? E que depois, no meio desse holiday, desse feriado todo que nós estamos atravessando, eu fiquei até um pouco meio preocupado. Marilda, você fez a leitura do capítulo 57, não é isso? 56, acredito. Perante Jesus, fazer... Foi 50 alguma coisa. Não. Olha, é Êxitos e insucessos. É isso aí, é 50 o quê? Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Maravilha, né? O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. O êxito e o insucesso se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez. E no segundo, identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. E a palestra de hoje acabou. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E é impressionante como nós somos amparados pela espiritualidade em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje a Cláudia estava correndo assim, a few minutes behind the late, normalmente é ela que nos faz a abertura e tudo mais, e eu pedi para a Marilda veio aqui, abriu o livro ao acaso. Como a gente sabe que o acaso não existe, nós já fomos brindados na abertura com essa mensagem que tem tudo a ver com o estudo que nós estamos fazendo na noite de hoje. Ontem, nós talvez comemoramos o feriado mais importante desse país, talvez até mais importante do que o 4 de julho. Porque o 4 de julho é um feriado assim mais expansivo, no meio do verão, em que as pessoas estão mais preocupadas em irem para a praia, irem para as suas diversões, extravasar, digamos assim, né? E é um feriado também muito importante dentro do calendário de feriados dos Estados Unidos. Mas o Thanksgiving é um feriado que nos convida à introspecção, nos convida a nos juntarmos em família e estarmos cercados de amigos, nos convida a fazermos reflexões sobre a nossa existência. E uma das coisas que eu considero também mais importantes e fundamentais no feriado de Thanksgiving é que ele não está ligado ou vinculado a nenhuma religião. Todas as correntes religiosas são convidadas a se reunirem dentro das suas congregações, dentro das suas famílias, para poderem analisar, avaliar e darem graças, darem bênçãos a tudo aquilo que receberam durante o ano ou durante o tempo que estão celebrando. O Thanksgiving é um feriado de ação de graças que surgiu a partir de um ato de agradecimento. Quando, ao final da primeira colheita, quando os primeiros peregrinos chegaram aqui, eles se reuniram com os índios e agradeceram a Deus a acolhida proporcionada pelos povos que aqui já estavam, os Native Americans, e pela abundância e a fartura das primeiras colheitas. Então o feriado de Thanksgiving surgiu logo após a chegada dos peregrinos, quando eles foram acolhidos, foram orientados, guiados até pelos índios que aqui já estavam, e foram ajudados a começarem o assentamento, né, quando o Mayflower chegou na Baía de Plymouth, em Massachusetts. Então o feriado de Thanksgiving tem essa conotação, tem essa origem histórica nesse país. E é um feriado em que nós somos convidados à reflexão, à análise, à avaliação de tudo aquilo que nós recebemos de bênçãos.
Nós somos convidados a olhar para nossas vidas, para as nossas experiências e avaliarmos que também as dificuldades podem ser bênçãos na nossa vida, mas normalmente nós não enxergamos dessa forma. Então, o nosso estudo na noite de hoje procura demonstrar como é que o ato de dar graças, de sermos gratos a tudo, se encaixa com os princípios fundamentais da doutrina espírita e como nós devemos nos portar perante os fatos da vida. E aí, então, a nossa frase de abertura começa essa aqui, vem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Antes da gente entrar exatamente no tópico, eu gostaria de fazer aqui 2 comentários que são importantes para que a gente possa se conectar, ou que a gente possa contextualizar essa frase e esse estudo de Paulo. Uma das coisas que é muito importante, é mais uma curiosidade do que a importância, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi a primeira carta que ele escreveu às comunidades cristãs por ele fundadas na sua primeira viagem. E essa passagem está registrada no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 7, que o título é As Epístolas. Paulo, durante a sua primeira viagem, fundou diversas novas comunidades cristãs, baseada nos princípios básicos que o Cristo nos ensinou, ou o cristianismo primitivo como foi deixado pelo Cristo pelos seus primeiros apóstolos. Ao final dessa sua primeira viagem, muitas notícias começaram a chegar dessas comunidades, pedindo orientação, pedindo ajuda, esclarecimento, amparo, alguma consulta no que fazer perante tal situação e tudo mais. E naquela época, a gente não tinha internet, e-mail, Facebook, WhatsApp, que a gente podia mandar mensagem rápida, faz assim, faz assado, olha, procura fazer isso, lê aquele livro, tenha esse comportamento. Não tinha. O que tinha eram 2 pés e um camelo. Era tudo que havia em termos de comunicação, em termos de você poder alcançar as outras comunidades. E Paulo sabia claramente que não teria condições de dar atendimento a todas essas comunidades com a sua presença física. Então, num momento de reflexão, num momento até de pedindo ajuda a Deus, ao Cristo, o Cristo lhe apareceu e lhe inspirou a poder atingir e se comunicar com essas comunidades através das epístolas, das cartas. E as cartas, então, não seriam depois consideradas apenas uma orientação àquela comunidade, mas seriam consideradas orientações a todas as outras comunidades cristãs. Então, tudo isso está descrito nesse capítulo de Paulo e Estevão, e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foram 2, foi a primeira epístola que Paulo escreveu. Então, fica como curiosidade, porque ainda tem uma outra importância maior, além do tema de dar graças em tudo. Qual é o conceito dessa carta? No que essa carta se baseava? O que ele estava se dirigindo, digamos assim, aos Tessalonicenses nessa época? A carta refere-se a questões que surgiram na comunidade após a partida de Paulo. Uma das questões era o destino dos irmãos que haviam falecido antes da segunda vinda de Jesus e o retorno do Mestre. E isso aqui está no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. Nesse livro, que na verdade são 7 livros, em que Emmanuel, foi um compêndio de estudos elaborado pela FEB, em que todas as cartas de Paulo, que Emmanuel escreveu alguma coisa a respeito, estão colocadas nesse livro. E aí, antes de cada carta, tem um breve texto, um histórico, o contexto, a época em que foi escrita, a situação que ocorria. Então, como livro de estudo, eu recomendo a todos aqueles que tiverem a oportunidade, o Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. Agora, um outro ponto importante é o seguinte: esse conceito que a respeito da segunda vinda do Mestre e o retorno dele e assim por diante, isso vem de um conceito que está no sermão profético que o Cristo disse, que o Cristo colocou, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E nesse sermão, nesse Evangelho, diz o seguinte: que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória.
Bom, eu não vou entrar no contexto nisso aqui, porque isso aqui teria um seminário de 6 dias com o Haroldo para explicar esse sermão profético, porque ele é extremamente profundo. Mas eu só trouxe o contexto para que a gente possa entender no que Paulo estava abordando e o que Paulo estaria respondendo com relação a essa passagem e a esse questionamento que ele recebeu dos Tessalonicenses. Então, quando ele recebe essa carta, a orientação, a dica, o guidance que ele dá para aquela comunidade é a seguinte. Então, nessa passagem, essa última passagem, ela está na primeira epístola, ela vai dos versículos 9 até o 18. Eu extraí dessa passagem os principais em que nós podemos extrair alguma coisa para nós e o contexto que nós estamos estudando na noite de hoje. Então, a primeira coisa que diz nesse versículo, que assim, pode trazer assim um grande choque para muitos de nós, é a seguinte orientação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente já começa a compreender que a salvação é adquirida, ela não é dada. Não basta crer, tem que ter a ação e a vivência. Para que nós possamos adquirir a salvação, nós precisamos viver as experiências que nos levarão a essa salvação. Não basta simplesmente nós sermos crentes e sermos profundos conhecedores da palavra e das mensagens que estão no Evangelho, se nós não a seguimos e não a praticamos. Porque a verdadeira transformação, ela vai ocorrer de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não adianta nada nós decorarmos todos os salmos e termos todo o evangelho de cor e salteado na nossa mente, se no nosso coração as nossas atitudes dizem exatamente o contrário. Então a salvação é para ser adquirida, ela não é simplesmente dada. Então, dito isso, Paulo continua. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E aqui nós temos duas conotações que nós podemos tirar dessa frase, quer vigiemos, quer durmamos. A primeira é o seguinte: quando nós estamos na vigília, nós estamos acordados, nós estamos na terra. Quando nós estamos dormindo, nós estamos deitados, nós estamos desencarnados, nós estamos na espiritualidade. Quer nós estejamos na terra, quer nós estejamos na espiritualidade, nós devemos estar vivendo juntamente com o Cristo. Porque nós bem sabemos que enquanto nós estamos aqui, nós estamos em estudo e aprendizado, e quando nós estamos na espiritualidade, nós também estamos em estudo e aprendizado. A espiritualidade, a nossa vida na espiritualidade não é um remanso pacífico onde a gente fica nas nuvens tocando harpa ou escutando o Lavoisier cantar e tocar para nós. Nós vamos fazer outras coisas também que nos exigem o estudo e o aprendizado. Então isso é uma conotação. A outra conotação é, quer em vigília durante as nossas atividades normais no dia a dia, quer nós estejamos em repouso do corpo físico, porque nós nos desprendemos durante o sono e retornamos à espiritualidade, nós também podemos e devemos estar vivendo com o Cristo e como Cristo. Agora, o que é viver com o Cristo? Viver com o Cristo e como Cristo é seguirmos seus passos e exemplos concretamente. Estejamos nós encarnados ou na espiritualidade, estejamos nós nas nossas atividades físicas ou no repouso, nós devemos estar sempre conectados e exemplificando, vivenciando os ensinamentos que Ele nos trouxe. Não basta, de novo, apenas a crença, o crer. É necessário a atitude, o comportamento para isso tudo. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e seja pacientes para com todos.
esta frase, se nós trazermos ela para a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o que é a caridade, conforme Jesus a definiria? A resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Então, essa frase de Paulo quer dizer exatamente isso: que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentais os fracos e sejas pacientes para com todos. Esta também é a definição de caridade. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Definição de amar aos inimigos, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 46. Esquecer as ofensas, perdoar o mal que nos façam e pagar com o bem o mal recebido. Essa frase de Paulo encontra ressonância com essa frase que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente começa a perceber que as orientações dos primórdios do cristianismo que nós recebemos de Paulo encontram extrema correlação com os princípios doutrinários, com aquilo que nós encontramos dentro dos postulados espíritas. Por isso que nós dizemos muitas vezes que o espiritismo é uma reconstituição do cristianismo primitivo, porque procura resgatar os valores tal qual foram ensinados nos primórdios do cristianismo, pelo Cristo e pelos seus primeiros apóstolos. Então aquilo que Paulo dizia há mais de 2000 anos atrás, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos traz exatamente os mesmos conceitos. Então a gente encontra uma forte correlação entre esses ensinamentos e os princípios da doutrina espírita. Continuando, Paulo ainda nos diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E essas duas frases que estão em vermelho, eu fiz um destaque, porque a gente vai estudar elas um pouco mais em detalhes, em profundidade, um pouco mais adiante. Mas essa é a orientação de Paulo com relação ao questionamento que ele recebeu por parte dos Tessalonicenses naquela época. Agora, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, vamos fazer um parênteses e tentar entender um pouco das nossas circunstâncias e das nossas vidas. Nós temos, dentro da nossa vida, dentro do nosso conceito, dentro daquilo que a gente enxerga como uma vida perfeita, nós ficamos procurando uma vida absolutamente sem problemas, sem percalços, sem dores de cabeça, que tudo corra bem, que a gente levante de manhã, que todos estejam felizes na mesa do café, que o café não caia em cima da nossa roupa nova quando a gente está saindo para trabalhar, que o carro pegue, que a gente não pegue trânsito na I4, que isso hoje é impossível de acontecer, porque a I4 está travada de dia, de noite, de madrugada, a qualquer instante. Então, essa questão da vida perfeita que a gente fica imaginando, ela não existe. E a gente percebe isso na nossa realidade. Mas nós ainda influenciados muito pela mídia, muito por aquilo que a gente vê na televisão, principalmente com o advento das mídias sociais hoje, a gente vê as pessoas postando fotos e colocando situações que são absolutamente fictícias e absolutamente inverdades, né? Porque mostram situações de que como se as pessoas estivessem vivendo as mil maravilhas e assim por diante. A gente cria a expectativa e a ilusão de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Olha, a grama do vizinho pode ser sempre mais verde, mas com certeza o encanamento deve estar estourado e o esgoto deve estar entupido. A prestação do carro pode estar atrasada. Os alicerces da casa têm problemas, porque sempre alguma coisa tem de diferente ou tem nesse contexto. Então a grama pode ser mais verde, mas outros problemas podem estar ocorrendo, porque isso faz parte da nossa existência e da nossa experiência e do nosso aprendizado. E por isso que eu fiz esse parênteses. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos, na parte 4, que fala de penalidades e prazeres terrenos, felicidade e infelicidades relativas, a questão 920 pergunta o seguinte, Kardec: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta é assim, absolutamente clara: não. Ponto.
pois a vida lhe foi dada como prova ou como expiação, no estágio evolutivo em que nós estamos hoje. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Dele quem? Do homem, de nós, encarnados. Na pergunta 921, Kardec continua: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita em nossa consciência. Um ponto importante que é sempre bom relembrar: todos nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Mas quando a gente ouve essa frase, criados à sua imagem e semelhança, a gente lembra daquela figura da Capela Sistina, com o Deus, com aquele dedo esticado, sem o controle remoto. Com o dedo esticado, tentando tocar os anjos e assim por diante, recebendo o dom da vida, aquela pintura maravilhosa, aquele senhor de barba, bem pintado, etc, etc, etc. Essa é a imagem que nós fazemos à semelhança de Deus. Mas nós sabemos que Deus é muito mais do que isso, e essa figura antropomórfica que procura relacionar Deus a uma figura humana, ela já não cabe mais dentro dos princípios e dos conceitos da doutrina espírita. Deus é muito mais do que isso. Mas como nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós temos dentro de nós a partícula divina que nos permitirá sermos tão perfeitos quanto perfeito é o Cristo. Se nós somos filhos de Deus, esta centelha divina existe dentro de nós, isso quer dizer que a lei de Deus está dentro de nós. Nós só precisamos fazer com que essa lei se afloresça, que ela se reforce na nossa mente e que nós sigamos esses princípios e essas orientações. É por isso que de tempos em tempos nós recebemos na Terra missionários que vêm nos relembrar os conceitos da lei divina para que nós possamos nos reajustar e nos realinhar com o caminho da perfeição. E tanto quanto nós podemos fazer isso, é o quanto vai nos levar a um processo de transformação. Então, se nós temos que buscar um processo de transformação, por que então não encararmos essa renovação necessária que se faz necessário e presente dentro de nós? Nesse aspecto, Emmanuel, eu vou trazer aqui algumas definições de Emmanuel, diz o seguinte: que quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação da modificação, da transformação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Nós continuamos nos deixando levar pelos interesses do mundo, da terra, e nós não deixamos com que os valores divinos e da espiritualidade desabrochem dentro de nós. Nós continuamos com a nossa atitude mental muito focada nos próximos meses, dias, anos adiante de nós, e nós nos esquecemos daquilo que nós ainda temos adiante de nós pelas múltiplas encarnações que ainda vamos viver. Então, nós continuamos sufocando os valores da espiritualidade superior, porque nós continuamos focados com os bens e as buscas da matéria. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a própria lei de Deus, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Não, isso é bobagem. Não, isso não é para mim. Isso não é para agora. Não, eu não acredito nisso. E nós vamos deixando cada vez mais com que essa lei de Deus que está dentro da nossa consciência, ela vai ainda se recolhendo, vai encolhendo mais ainda dentro de nós. E nós vamos tendo muita dificuldade de sairmos desse aspecto. Emmanuel ainda nos diz o seguinte, que entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado,
para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Permanecerem dentro de laborioso aprendizado. Laborioso aprendizado significam dificuldades, obstáculos, desilusões, decepções, coisas que vão nos orientando e nos levando a um novo caminho. Qual é a melhor maneira de nós mudarmos uma direção ou uma rota que nós estamos seguindo? É quando nós começamos a encontrar obstáculos. Ou quando você não escuta a sua mulher que dispara e pergunta por informações e por orientações. Né? Isso serve para os homens. Por isso que as mulheres evoluem sempre mais rápido, porque elas sempre param para pedir orientação. Os homens estão sempre para trás, porque a gente nunca para pedir orientação. Por isso que as mulheres evoluem sempre muito mais rápido. Certo? Minha mulher está aqui hoje eu tenho... Duas coisas, eu preciso fazer a média e preciso falar on time, porque senão daqui a pouco começa, né? Então, permanecem dentro de laborioso aprendizado. Quando a gente pega aquelas perguntas do Livro dos Espíritos, né, penalidades e gozos terrenos, que a gente enxerga, que a gente aprende, que a gente lembra que não existe a vida perfeita, que nós estamos aqui para, num aprendizado laborioso, buscarmos a finalidade da escola humana, que é a evolução, de nós nos erguermos com relação a isso, nós passamos a entender, então, que na nossa existência, as nossas dificuldades e problemas fazem parte do nosso processo evolutivo. Quando nós aceitamos isso, se abre um novo caminho à nossa frente. E é aí que nós vamos aprender o que as outras frases de Paulo possam nos ensinar. A outra frase de Paulo que eu dei um destaque em vermelho é: regozijai-vos sempre. Nesse texto de Emmanuel, ele diz o seguinte: essa frase, regozijai-vos sempre, Emmanuel escreveu um texto sobre ela. E Emmanuel diz o seguinte: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, de alegria e de santificação. A tempestade, por exemplo, que muitas vezes aí, quando a gente ouve falar de hurricane chegando na Flórida, a gente se desespera e começa a comprar as coisas, vai todo mundo para o supermercado, compra aquele monte de coisa, põe os boards nas janelas e esse tipo de coisa, né? E a gente se prepara para a tempestade, o que faz parte, o que é bom, é importante nós nos prepararmos contra os adventos dessa magnitude, mas é importante lembrar que também essa tempestade, ela limpa a atmosfera, ela remove obstáculos, ela fertiliza novamente a terra, ela reconstrói e recompõe áreas inteiras, terrenos novos, para que novas coisas possam surgir. Para que nós possamos dar entrada e lugar para o novo, o velho tem que ir. Como é que o velho faz a limpeza? Como é que o velho é levado embora? Através da tempestade, através da enchente, através das catástrofes que acabam com tudo, levam tudo embora e tiram da nossa mão. Então, da mesma forma que a tempestade vai nos trazer um benefício e uma benesse logo a seguinte, as nossas dificuldades e problemas também vão nos levar a uma nova recomposição, a um novo reerguimento das nossas capacidades. Quando o vulcão, por exemplo, entra em erupção, o estado do Havaí está até hoje em formação. E quando a gente tem a oportunidade de ver aquelas fotos, aquelas paisagens, aqueles filmes maravilhosos do Havaí, a gente vê aquela beleza, aquela natureza exuberante. Mas também, na ilha do lado, você continua vendo os vulcões saindo, derrubando as casas, queimando árvores, queimando plantações, esse tipo de coisa. Mas, no passar dos anos, as novas coisas que vão surgindo são absolutamente maravilhosas. Aquela vegetação que a gente vê é coisa fantástica.
Que aquilo é só um exemplo, né, do processo de transformação, que a destruição vem, leva as coisas embora, mas que novas coisas muito mais bonitas, muito mais belas vão surgir no lugar. Ainda Emmanuel diz o seguinte, que a experiência é o que é, e os nossos companheiros são o que são. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira tentando mudar uma experiência ou alguma coisa, ou retomar ou refazer alguma coisa que a gente teve de muito bom no passado. Olha, porque eu quando vivia aqui nesse lugar eu fazia isso, eu era tão feliz, as coisas aconteciam tão maravilhosamente bem, etc, etc. Eu quero muito voltar para lá. Não queira! Sabe por quê? Porque quando a gente voltar para lá, as pessoas são diferentes, o local é diferente, as circunstâncias são diferentes, a felicidade não vai ser a mesma, porque aquele tempo passou. A experiência é o que é aquele momento, naquela circunstância, naquela hora. Mas eu no Brasil eu era tão feliz. Mas quando você voltar para o Brasil hoje, as pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes. A gente vem pra cá, fica 2, 3, 4, 5 anos aqui. Quando a gente volta, você começa a ver teu irmão. Já não pensa igual. Mudou os valores, o conceito, as ideias. Nós mudamos, as pessoas que ficaram no Brasil mudaram, as circunstâncias são diferentes. Então a gente procura ou quer continuar voltando à experiência que nós somos felizes, mas ela não vai voltar mais. Já foi. Já passou, serviu o propósito naquele momento. Se a gente voltar para esses lugares, nós não vamos ter a mesma felicidade que nós teríamos. Para isso é que serve memórias. E o iPhone, né, que tira foto, a gente guarda tudo, põe no Facebook, depois vai se lembrar. É para isso que serve. Nossos companheiros são o que são. A gente passa a vida tentando mudar nosso companheiro, cônjuge, esposa, filho, patrão, chefe, que a gente sempre quer que o chefe seja diferente do jeito que a gente pensa que o chefe deve ser, né? A gente passa a nossa vida inteira lutando contra isso. É um desgaste de energia, porque a gente não muda as pessoas. As pessoas se mudam. As circunstâncias mudam as pessoas. Nós não mudamos ninguém, nem aos nossos filhos. Nem aos nossos filhos. Nós podemos dar a orientação, darmos o guidance, o caminho, apontar a direção correta, que nós julgamos que seja melhor, mas o livre-arbítrio dos nossos filhos vai imperar sempre, vai prevalecer sempre. Então, não adianta a gente querer voltar atrás, não adianta a gente querer mudar as pessoas, não vai mudar, não somos nós, não está em nossas mãos. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Cada um de nós temos as experiências necessárias para o nosso momento de evolução e de crescimento. Nesta existência, nesta encarnação, eu tenho esta característica com esse recurso para executar esta tarefa. E é isso que me cabe nesse momento. É a isso que eu devo estar focado. Esse é o aprendizado que eu tenho que ter. Ou, nesta existência, eu tenho esta situação, não tenho esse recurso, não tenho isso aqui, mas é porque eu preciso aprender esta lição ou aquela lição. Todos nós temos o que devemos estar passando, o que nós devemos estar aprendendo e extraindo das experiências e das situações da vida. A grande questão, finaliza Emmanuel, é obedecer a Deus. Servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou esse problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da vida são bênçãos, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Então, o regozijai-vos sempre é nos alegrarmos sempre com a oportunidade que estamos tendo naquele momento. Seja ela uma oportunidade que nos traz alegria, seja ela uma oportunidade que nos traz reflexões ou dificuldades. Porque naquele momento, aquela é a lição que nós estamos necessitados. Ou aquela é a consequência que nós estamos escolhendo de um ato que nós, ou de uma escolha que nós fizemos no passado. De qualquer maneira, quando ela se apresenta para nós, é o momento em que nós estamos prontos e aptos a colhermos as consequências ou passarmos pela experiência. Porque nenhum de nós carrega em nossos ombros um fardo mais pesado do que nós teríamos a capacidade de fazer. Porque Deus é Pai. Pai cuida, Pai vela, Pai zela, Pai carrega no colo.
E nós não estaríamos passando por circunstâncias ou situações se nós não estivéssemos absolutamente prontos e preparados para enfrentar os desafios. Por isso que nós devemos nos alegrar sempre, em qualquer das circunstâncias, porque elas sempre nos trazem um aprendizado. Regozijai-vos sempre e em tudo dai graças. O que é dar graça? Dar graça é agradecer sempre pela oportunidade, seja ela da bonança ou da escassez, ou, como dizia aqui, no capítulo 56, êxitos e insucessos, sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Então, dar graças é agradecer sempre pela oportunidade, seja ela da bonança ou da escassez. E nesse texto de Emmanuel, que inclusive está aqui também no livro Pão Nosso, no capítulo 100, bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Então, dependendo das circunstâncias, as duas circunstâncias são boas, porque o calor nos modifica. O calor, quando você esquenta, quando você quer fazer algum tipo de transformação, você aplica o calor. Quando você quer conservar alguma coisa, você usa o frio. Então, as duas circunstâncias são boas. Então, as duas circunstâncias devem ser vistas como boas oportunidades ou como bons aprendizados. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Porque muitas vezes a gente não consegue ver isso. Muitas vezes a gente só consegue ver aquele quadro mágico que nós colocamos da vida perfeita, da família Doriana. Aquilo que eu costumo falar aqui algumas vezes. Não que seja do meu tempo, mas eu vi no YouTube aqueles comerciais da Doriana na televisão. Lembra? A família perfeita no café da manhã. Lembra da música? Não lembro. Não lembro. Aquela família sentada em volta da mesa, no café da manhã, aquele sol entrando pela janela, o pai rindo, né? A mãe toda já arrumada, pronta para sair. As crianças se comportadas na mesa, né? Sem mão para lá, sem mão para cá, aquele quadro maravilhoso. Aquilo é um retrato, digamos assim, do ideal. Só que esse retrato do ideal na vida prática, ele não existe. Né? A gente tem essa visão como sendo a vida perfeita, tudo correndo absolutamente bem, sem percalços, sem dificuldades, sem nada. Mas a gente sabe que não é dessa forma. Então, nós temos que aprender a enxergar na nossa vivência, ou o Pai nos convida, o Evangelho nos convida, para que nós possamos identificar tudo aquilo que nós temos como um benesse, como uma graça, como uma misericórdia que nós estamos recebendo, mesmo que ela seja uma dificuldade, porque as dificuldades também nos impelem ao crescimento. O que nos leva ao médico? Eu não... Assim, hoje, terça-feira, não tenho nada que fazer, eu vou ligar para o médico. Olha, eu vou aí fazer uma visita para você porque eu estou com saudades. Ninguém faz isso. A gente só vai ao médico quando a dor aparece. E o que é a dor? A dor é uma lembrança de que alguma coisa não vai bem com o nosso corpo e que nós precisamos tratar. Que para tratar essa dor, com certeza nós vamos ser convidados a mudarmos comportamentos, mudarmos atitudes que nós temos com relação à nossa vida e ao nosso corpo e tomarmos algum medicamento, que pode ser mais amargo ou menos amargo, dependendo da gravidade daquilo que nós temos. Então, a dor é uma grande amiga que nós temos no nosso processo evolutivo. Seja ela dor física, seja ela dor moral, porque ela está nos dizendo alguma coisa não está bem e precisa ser mudado. Agora, a gente tem uma dor, nós vamos no médico, o médico vai lá dar um receituário infinito para nós. Aí fala, beleza, doutor, a gente vira as costas, sai lá e continua fazendo tudo as mesmas coisas, esperando que a nossa dor vá embora. Ah, eu fui no médico, o médico não me curou. É claro que ele não te curou. Porque a cura não depende dele. A cura depende de nós. Ele dá a indicação. Ele dá a orientação. Ele dá o guidance. Se a gente não segue, nós não vamos melhorar.
Então as nossas dificuldades também fazem parte do nosso processo, porque elas nos convidam a revermos conceitos, valores, procedimentos, posturas, comportamentos, coisas que nós falamos, fazemos, agimos, que não estão de acordo com os nossos princípios morais, que estão engajados, estão colocados na nossa consciência, as leis de Deus. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Então, a gente chega atrasado por um compromisso, perde um avião, e a gente, nossa, isso aqui, porque aquele cara, o motorista de táxi errou, etc, etc, etc. E eu cheguei atrasado. Olha, pergunta para aquele pai que o táxi pegou um trânsito no September 11 e ele não conseguiu subir nas Torres Gêmeas. Pergunta para aquela pessoa que perdeu o avião no September 11 se ele está reclamando de que ele tenha perdido o avião. E a gente só continua, a gente só olha nos obstáculos, a gente só olha as dificuldades. A gente blame todo mundo e transfere a responsabilidade para tudo. E muitas vezes nós estamos recebendo um favor. Filho, isso não é para você. Isso não é bom. Você não está pronto. Que nem aquela história, né, que todo mundo aqui com a melhor das boas intenções, eu tenho certeza absoluta disso, joga na loto para ganhar, para ajudar o Plenitude a comprar sua sede própria. Eu tenho certeza que todo mundo aqui faz isso. Mas por que a gente não ganha? Porque talvez nós vamos tirar aí desses milhões de dólares que são sorteados, a gente vai tirar aí talvez uns 100, 200 mil dólares lá para o Plenitude, comprar uma sede, etc, etc, etc. Nós estamos preparados para lidar com os outros 25 milhões de dólares que vão sobrar? Eu tô. Congratulations! Congratulations! Mas a gente está aqui para aprender. Essa vida é para aprender, ué. Eu sou corajoso. Most likely not. Talvez não. Talvez não. Porque esse é um poder, essa é uma riqueza que mexe tremendamente com os valores e com os princípios individuais. Talvez nós não estejamos preparados para isso. Mas isso é só um exemplo. Mas a gente fica correndo atrás das coisas, ou planejando coisas, tentando conquistar coisas que talvez nós não estejamos preparados e prontos, ou talvez não seja o momento de nós passarmos por aquela experiência. Aquela experiência está reservada para nós para mais adiante. Está nas mãos de Deus. É cegueira íntima que faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparamo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Talvez então, se a gente recebesse os 25 milhões de dólares, não seria só a sede do Plenitude que a gente teria que estar trabalhando. Talvez nós teríamos que estar trabalhando hospitais, creches, escolas, outros centros de apoio, amparo à comunidade que precisa e etc. E talvez nós não estejamos ainda com essa consciência preparada. E quem recebe um recurso como esse, obviamente que não é simplesmente para ficar sentado, alugar um barco em Clearwater e passar o dia na praia. Tem mais coisas para fazer. Mas os propósitos superiores que regem os nossos destinos, talvez ainda nós não estejamos preparados para isso. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Muitas vezes as dificuldades aparecem para que elas possam nos evitar mal maiores. Muitas vezes nós somos impedidos de conseguir isso ou aquilo, ou fazer isso ou aquilo, para que a gente não se endivide mais daquilo que nós já estamos. Então, muitas vezes, como o nosso ímpeto é muito grande, muitas vezes Deus tem que colocar alguns obstáculos, algumas dificuldades na frente para frear o nosso ímpeto. Porque senão nós quebraríamos a cara seguramente. Então, nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo,
por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Ou, como diz a música do Roberto Carlos, não que seja do meu tempo também, de novo, o YouTube e o Google me deram a letra da música, mas o Roberto Carlos tem uma música chamada A Montanha, que é uma música de louvor, de agradecimento o tempo todo. E na música, Roberto diz o seguinte: por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Está na música A Montanha. Por último, Emmanuel termina essa lição dizendo o seguinte: rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que ele fala em Jesus Cristo, nosso Senhor? Porque se nós passarmos das experiências evolutivas, seguindo os exemplos do Cristo, nós estaremos no caminho correto do nosso aperfeiçoamento e do nosso aprendizado. O Cristo é o nosso modelo e guia. É aquele em quem o Pai enviou para que nós pudéssemos nos mirar, nos olhar, nos espelhar, para um dia podermos seguir os seus passos. Então, por isso que se fala tanto em seguir com o Cristo, os exemplos do Cristo, os passos do Cristo. Porque se nós seguirmos isso, não tem erro. Nós nunca vamos nos perder dessa forma. E para que eu possa concluir, porque alguém ali já olhou no relógio, eu sei, amor, eu estou vendo. Esse estudo foi embasado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e o problema era o destino dos irmãos antes da segunda vinda de Jesus. E Paulo dá a orientação: para a aquisição da salvação, se faz necessário, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Como viver com o Cristo? Alegrai-vos sempre, em tudo dai graças. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, em um ato anterior. Isso que eu estou lendo, na verdade eu vou até pegar aqui, melhor do que olhar no slide. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 30. E esse texto nos diz o seguinte: ato de submissão e resignação. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou uma expiação de falta de uma existência anterior. No que nos aflige, só vemos, em geral, o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Então a gente só foca naquele momento. A gente não consegue olhar adiante dos benefícios que nós vamos estar colhendo. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. E a Ele que nos orientou na noite de hoje, o nosso Mestre, nós damos graças pela oportunidade da nossa existência e da nossa vida, na noite de hoje e em todas as outras noites em que estivermos nessa terra. Muita paz, muito obrigado.